A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal do EBD com o presbítero Arilton Alves. Chegamos na lição 11 do quarto trimestre desse ano, a qual nós estamos estudando um assunto, abordando o assunto, a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Na lição anterior, nós falamos sobre a restauração nacional espiritual de Israel. Hoje nós vamos estudar um assunto, a visão do templo e o milênio. Nós vamos estar abordando um assunto muito interessante nessa lição, um aprendizado muito grande e tirando dúvida de muitas pessoas que às vezes têm alguma dúvida sobre a visão do templo que Ezequiel teve e sobre o milênio. Amém? Você que já é inscrito no meu canal, quero te agradecer, que Deus te abençoe. Peço você para compartilhar, se estiver sendo bênção para você, para a sua vida, estiver sendo bênção para a sua família, esses ensinos para a sua igreja, peço você para ajudar a divulgar, propagar esse canal. Você pode estar compartilhando nas suas redes, nas suas plataformas digitais. Você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí, dá um like. E ativa também o sininho para você estar recebendo em primeira mão todos os vídeos que nós estamos colocando toda semana um vídeo novo, para você dar aula na sua escola bíblica dominical. Também quero informar aqui que eu sempre estou compartilhando material de grande valia, a qual eu adquiri um material e eu estou compartilhando ele no decorrer das aulas, que você pode estar até usando esse material nas suas igrejas. Esse material também tem algumas informações para agregar, para ajudar na escola bíblica dominical. É uns conteúdo referente à aula que nós estamos estudando. Cada aula que nós estudamos, nós compartilhamos com você esse material que tem referência bíblica, a qual muitas vezes não tem aqui na revista. Amém? Que Deus lhe abençoe. Lição 11 diz assim: a visão do templo e o milênio. O texto áureo clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3. Então, isso aqui já começou com o profeta Isaías, a qual ele teve essa visão já da glória de Deus que descerá sobre o templo. Então, a glória de Deus na segunda casa foi maior do que a primeira, mas virá a glória de Deus, estará muito maior ainda no milênio, no templo. A verdade prática: um traje à santidade divina traz destruição espiritual, e a santidade de Deus é a expressão máxima na sua glória. Graças a Deus. A glória de Deus se manifestou por ocasião da dedicação do tabernáculo no deserto. A glória de Deus, ela se manifestou no tabernáculo no deserto, né? E a glória de Deus desceu no templo também de Jerusalém na época do rei Salomão. Na época do rei Salomão, na inauguração do templo, a glória de Deus desceu, a qual que o povo não aguentou ficar dentro do templo, que é tão grande que era a glória de Deus. E agora nós vamos ver no livro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 12, fala a santidade e a lei do novo templo. Então aqui vai estar passando para você, fica comigo até o final, vai estar passando algumas imagens para você do templo da época do rei Salomão, tá? Vai estar passando para você o templo na época do Jeroboel, e vai estar passando para você o templo na época do rei Herodes. E depois vai estar passando também as imagens, a qual eu adquiri, mostrando o novo templo na época do milênio, para você ter uma base, ter uma noção melhor, para um conteúdo para você estar explanando bem o seu ensino. A glória também de Deus simboliza a presença de Deus. A glória de Deus no templo simboliza a presença de Deus. Lembrando que na época de Salomão, na época do rei Davi, tinha a Arca da Aliança, na época de Moisés, tinha a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus. Na época de Jeroboel, já não tinha mais a Arca da Aliança no templo.
tá? E nem na época da melhoria que teve, na época do rei Herodes também não tinha a Arca da Aliança porque ela se perdeu. E nós vamos aprender aqui que nesse novo templo, no milênio, muitos utensílios que tinha no templo anterior não vai ter também nesse novo templo. Fica comigo, vem comigo nessa lição que nós vamos estar aprendendo junto. Interessante para você conseguir entender melhor essa lição, você voltar lá no capítulo 1, também no capítulo 8 de Ezequiel, mas ler o capítulo 40 ao 48, para você conseguir interagir e entender melhor essa lição. Mas não esqueça de fazer a leitura bíblica em classe com seus alunos. Ezequiel, está lá em Ezequiel, capítulo 43, versículo 1 a 9. Amém? Nós vamos estar passando para os irmãos os objetivos. Primeiro objetivo, mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. Segundo, identificar o templo do milênio. Terceiro, relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. A introdução da nossa lição vai falar depois da visão, do diversos discursos contra o templo. Olha só. Visto que foi triste para Ezequiel a visão da retirada da glória de Deus. Lembra lá quando Ezequiel teve a visão da retirada da glória de Deus do templo? Então, e de Jerusalém. Deus usou de misericórdia com o profeta mostrar a ele o retorno da sua glória para a cidade do novo templo que será erguido para a presença literal, tá, do Senhor Jesus entre o seu povo. Então eu quero mostrar aqui, nós vamos aprender essa lição, que esse novo templo, essa visão que Ezequiel teve desse novo templo, é um templo literal e não simbolismo. Não é uma simbologia, é um templo literal. Nosso primeiro ponto da nossa lição, fala sobre o que vem depois da restauração. O que vem depois da restauração. Vai estar passando para a sua tela um lindo templo, que Ezequiel teve uma visão que via como um lindo edifício, um edifício incomparável. Então vai estar passando para a sua tela qual adquirir esse material, mostrando, simbolizando o templo que vai ser no tempo do milênio. Só para a gente ter uma noção, para nós melhorar a questão da gente fazer essa leitura. No livro de Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48, está registrada a construção de um novo templo, com todas essas medidas, tá? Os mínimos detalhes, interessante essa visão que Ezequiel teve, que Deus foi mostrando para ele nos detalhes de medida de tudo que ia ter dentro desse templo. Como assim que Deus mostrou para Moisés? Lembra na construção do tabernáculo? Não tem nada a ver com o templo, porque o tabernáculo era uma tenda a qual ela era montada e desmontada. O templo é fixo. Tá? A diferença do tabernáculo para o templo, que o templo é fixado numa localidade e a tenda, o tabernáculo era uma tenda que era desmontada. Mas Deus mostrou tudo a Moisés o que tinha que fazer para montar o tabernáculo. Tá? Assim também, Deus mostrando para Ezequiel tudo, as medidas, tudo como que vai ser o futuro templo no milênio. Com todas as medidas e serviços, isso ocorrerá no milênio. O Senhor estará pessoalmente nesse templo. Haverá uma grande mudança de Jerusalém, onde ela também se chamará Adonai Samar, ou Senhor está ali. Tá? Essa palavra Adonai Samar também significa o Senhor está ali. Ezequiel 48, versículo 35. Ezequiel também recebe a revelação de que a presença do Senhor voltaria para o novo templo de forma definitiva. Tá? A presença de Deus, agora onde não vai ter mais abominação, não vai ter mais idolatria, não vai ter mais prostituição, não vai ter mais povo se revoltando um contra o outro, tendo guerra, fome, peste, tá? É paz, tá? Um ano de paz depois da grande tribulação, onde nós falamos sobre Gog e Magog, né? Essa guerra, Gog e Magog, vai ser no início da grande tribulação. Provavelmente a igreja vai estar nesse início, tá?
mas não vai permanecer. Na grande tribulação a igreja não vai estar mais aqui, tá? E a presença de Deus vai ser definitiva depois da grande tribulação, aonde vai passar o reinado do anticristo. Aí o Senhor vem, né? Jesus vem e para guerrear a favor de Israel, e depois o tempo vai vir o tempo do milênio, aonde Jesus vai reinar sobre a terra, reinar sobre Jerusalém, reinar sobre o povo de Israel, e eles vão entender, tá? Eles vão entender que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, qual foi rejeitado no passado. Aí que eles vão abrir os olhos e vão ver que realmente Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei de Jerusalém. Segundo subtópico da nossa lição, 3 observações importantes. Eu quero colocar aqui também para você, professor da Escola Bíblica Dominical, para você, subintendente da Escola Bíblica Dominical, que é muito importante, né? Você não ficar só nas informações, tá? Porque essa visão de Ezequiel, falando muito, como a gente está falando muito sobre a visão, coisas que aconteceu na época de Ezequiel, tá? Estava acontecendo naquela época, coisa que ia acontecer logo em seguida, que o povo ia, quando ele teve aquela visão dos ossos secos, né, os ossos sequíssimos ali, que poderia aqueles ossos se reviver, tal. Falamos ali da guerra de Gog e Magog, falamos sobre a vida espiritual, a restituição da vida espiritual do povo de Israel. Então é importante vocês não ficar só na informação, mas também ficar na aplicação, porque é importante a aplicação também para a igreja, para os irmãos da igreja, porque ficar só informação, às vezes alguém fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso então? Se isso aí no milênio é só para o povo de Israel, tal. Não, é interessante nós colocar a aplicação também, fazer as aplicações. Não ficar só agarrado nas informações. Outra coisa também que eu quero passar, você professor, subintendente da Escola Bíblica Dominical. Como esses ensinos são um pouco polêmicos, questão de escatologia, é bem polêmico, pode surgir muita indagação, muitas pessoas fazendo perguntas e começar muita especulação e você se perder dentro da sala de aula. Cuidado para você não se perder dentro da sala de aula por dar muita oportunidade para os irmãos, porque começa um irmão a conversar com o outro. Então tenta chamar a atenção, faz alguma dinâmica, chama a atenção da sua classe, da sua sala de aula, da sua igreja, que às vezes algum lugar dá aula para toda a igreja junto, né? No coletivo, todas as classes junto. Então é interessante, é importante você conseguir chamar a atenção. Eu vou passar uma visão da forma que eu costumo fazer. Lição polêmica, a gente não dá muita oportunidade para os irmãos falar, decorrer da lição. Dá no finalzinho. Tira 7 minutos por final e fala assim, irmãos, alguns tiver dúvida, tá? No final, eu vou estar abrindo espaço de 7 minutos, mas assim, eu quero que os irmãos sejam breves na sua pergunta, faz a pergunta, eu vou responder, para outro irmão fazer pergunta também. Então, se alguém tiver dúvida mais dificultosa, pode me chamar no privado, que eu vou estar dando a explicação específica. Porque às vezes, irmãos, alguns alunos, né, começam a fazer muita indagação, fazer muita pergunta, muita especulação, e aí começa aquele alvoroço dentro da sala de aula, o professor se perde e você não consegue fazer a conclusão da sua aula. Então, assim, eu passo essa ideia para você. Trabalhar um pouco diferente essa aula. Dá oportunidade para os seus alunos para o finalzinho. Amém? 3 observações importantes, lá no versículo 2, tá? Como eu já falei, quando você vê esse V aí, é no versículo 2 da leitura Bíblia em classe. A glória veio do Oriente. Mas essa glória veio do Oriente. O Oriente, tudo que fala do Oriente, o sol nasce no Oriente. Então, tudo quando mostra para o Oriente é coisas boas, vindo coisas boas. Do Oriente, quando falava do Oriente, o povo tem essa visão de coisa boa, certo? No mundo antigo, fala que algo vindo do Oriente era falar que estava chegando algo bom para todo, pois o sol vem
do Oriente, trazendo calor, vida. Por isso Deus revelou a sua glória vindo do Oriente, ou glória. Então tudo que vinha do Oriente, o povo já tinha essa noção, o sol, o calor, né, para as plantações, para tudo, vinha de lá do Oriente, então era simbolismo de coisa boa. Então o Senhor falando que, mostrando a visão de Ezequiel, que viria da banda do Oriente. B. A voz como a de muitas águas fala do grande poder de Deus, que será inevitavelmente visto, ouvido, sentido por todos. Ezequiel capítulo 43, versículo 2, fala que a voz é como de muitas águas, fala de um grande poder. Então esse poder é tão grande que é assim, o mundo inteiro, todas as nações vai ouvir essa grande voz, tá? Israel todinho vai ouvir uma voz como de muitas águas, barulho. Você já chegou perto de uma cachoeira bem grande, principalmente quando chove bastante, que faz aquele barulho, né? Você está vindo de longe, você já escuta, olha assim, ó, tem uma cachoeira em algum lugar aqui, ó o barulhão de água, ó o barulho, o som de água. E sim, então também será o grande poder de Deus, será inevitavelmente visto, ouvido e sentido por todos. Ezequiel 43, 2. O ser como a semelhança de um homem é o próprio Messias, que é a própria glória de Deus entre os homens, tá? Um ser semelhante. Ele teve uma visão, tá? Falando aqui, ó, três situações. Vindo do Oriente, tá? Que simbolizando o sol, o calor, né? Coisas boas. Vem como um som de uma água, de muita água, como poder, e fala semelhança de um homem, o próprio Messias, tá? O próprio Messias. 3 observações importantes para nós observar. A glória de Deus entre os homens. Então, a visão de Ezequiel, o próprio Jesus vindo, o próprio Deus, e a glória de Deus entre os homens, entre os povos, a glória de Deus entre nós. Terceiro ponto do nosso subtópico é as reminiscências. Quando o profeta menciona que estava sendo levado em espírito para Jerusalém, isto lembra sua primeira vez, tá? Teve a revelação sair da glória de Deus. Quando fala a palavra reminiscências, para lembrar da visão que ele tinha visto anterior. Tudo assim, para relembrar aquilo que ele tinha visto antes. Porque quando Ezequiel viu aquela visão da glória de Deus saindo, está lá na lição, né, tem uma lição anterior, que a glória de Deus, ele viu a glória de Deus saindo de dentro do templo, saindo de Jerusalém, indo para o monte. Ezequiel ficou muito triste com a presença de Deus saindo, a glória de Deus saindo do meio do povo. E agora Ezequiel capítulo 43, Ezequiel vê a glória de Deus retornando para o templo e para o povo. Que maravilha! Retornando de novo. Tem até aqui, né, o templo, né? Você vai ver, vai estar passando para você, um resplendor muito grande, como fosse de um sol dentro do templo, que simboliza a presença de Deus. Interessante aqui que da visão do capítulo 8 para o capítulo 43, demorou 14 anos, tá? 14 anos que demorou. Imagina que agonia de Ezequiel, 14 anos, ele só sabendo que Deus mostrou a visão, que a glória de Deus saindo do templo. E agora, Ezequiel tem uma visão agora, 14 anos depois, a glória de Deus, aleluia, retornando. Primeiro profeta novamente recebe uma visão, mas dessa vez visão do retorno da glória de Deus. Aleluia. Aí eu trago uma aplicação para aqui. Pessoa que às vezes, no meio da caminhada, se perdeu a presença de Deus, o seu pastor ficou muito triste, os seus amigos da igreja, que sente sua falta, que você cantava, que você pregava, que você ensinava, e por alguma ocasião aconteceu algo que a pessoa se perdeu no meio da caminhada e perdeu a presença de Deus. E a família fica triste, fala assim, nossa, eu via fulano quando saía com os trajes desta forma, que ele ia para a igreja, para
cantava no conjunto do jovem, cantava com a igreja, adorava. E aí a igreja e os familiares ficam tristes porque vê a pessoa que não está tendo mais a presença de Deus na vida dele. Essa é uma aplicação. E agora, o povo da família, o povo da igreja vê essa pessoa retornando. Quando retorna, a presença de Deus, a glória de Deus retorna para a vida da pessoa de novo e ele fica cheio de Deus, cheio de alegria em adoração. O que o povo vai ficar? Seus familiares, os irmãos, o pastor da igreja vai ficar com muita alegria. Então imagina a alegria de Ezequiel quando viu essa visão, a glória de Deus retornando para casa. E eu quero dizer para você, você tem orado, você tem se preocupado com alguém da tua família porque você tem visto que tem saído a presença de Deus da vida dele. Não se preocupa, porque Deus vai voltar de novo a presença dele para essa pessoa. Essa pessoa que pregava, você ainda vai ter o prazer de ver essa pessoa pregando. Você que já viu alguém da tua família louvando a Deus, cantando e o Senhor abençoando. Não se preocupe, porque o Senhor vai trazer de volta, porque a presença do Senhor vai estar presente na vida dessa pessoa. Continua orando, continua com um propósito, porque o Senhor vai ouvir a sua oração. Visão geral do primeiro ponto. A glória do Senhor entra pelo caminho da porta cuja face está para o oriente. Olha, interessante, a glória do Senhor entra pelo caminho da porta, cuja face, a face está virada para o lado do oriente, do lado que o sol nasce. Porque coisas boas está chegando em Israel, coisa boa está vindo para o povo de Israel. Agora vai ser um povo diferente. A Bíblia fala que vai ser um povo totalmente diferente. E assim também eu quero dizer, dentro da tua casa também, pessoas que têm trago problema, pessoas que têm te dado só desprazer, você vai ter alegria com essa pessoa na sua casa. Mas quem sabe que está dependendo de você. Às vezes nós culpamos muito. O povo lá de Israel queria culpar o passado. Falava assim que era alguém que tinha pecado no passado. Quem sabe que às vezes você não recebeu essa bênção dentro da tua casa ainda, porque você só sabe reclamar, você só sabe apontar o erro, mas não dobra o seu joelho clamando a Deus, entregando a mão do Senhor, para o Senhor abençoar a sua casa, abençoar aquele da sua família, o teu filho, alguém da tua família, um amigo teu, que às vezes está precisando do retorno da presença de Deus para a vida dele. E às vezes nós ficamos só julgando, não tem mais jeito isso aí. Israel já era. As bênçãos é só para nós agora, gentil, é só para a igreja. As bênçãos agora é só para a igreja. Não, o Senhor tem um plano, quero dizer para todos vocês aqui. Deus tem um plano para o povo de Israel e Deus tem um plano para a igreja, tá? Deus tem uma promessa para o povo de Israel que foi feito com Abraão, feito com Moisés, feito com todos os patriarcas, mas Deus tem uma promessa para a igreja, é diferente a promessa para Israel e a promessa para a igreja. E eu quero dizer que Deus também tem promessa para alguém dentro da tua casa. Vamos para o nosso segundo ponto, o tempo do milênio. O templo visto por Ezequiel é muito diferente entre a estrutura e a dimensão e o tecido. Ezequiel capítulo 40, versículo 48. Parte B. A grande maioria dos utensílios do tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, como a arca do altar, o incenso, o candelabro, a mesa dos pães, não foram mencionados por Ezequiel no novo templo. Olha, aqui todos os utensílios que tinha, tanto no tabernáculo na época de Moisés e no templo na época de Salomão, Ezequiel não viu. Por quê? Vou explicar. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E esses outros utensílios que tinha dentro do templo simbolizava, mostrando para Jesus Cristo. Como vai ser real a presença de Deus no novo templo, no milênio, e como o povo de Israel já vai entender que Jesus Cristo é o Messias, é o Rei, então não tem necessidade mais de ter o altar, o incenso, o candelabro, né, e a mesa dos pães. Parte C. Os utensílios do templo simbolizavam Cristo e a sua obra. Dessa forma, como o próprio Cristo presente no templo, não haverá necessidade desse utensílio e de muitos dos rituais antigos. Então, muitos rituais antigos apontavam para Jesus Cristo. Muitos rituais antigos apontavam para Cristo. Então, não há mais necessidade, certo? Aleluia. Tem aqui do lado
do seu lado direito o detalhe do templo. Tá? Primeiro, monte alto. Segundo, muralha da grande área ao redor do templo. Terceiro, grande área ao redor do complexo do templo. Quarto, um rio que sai do santuário do templo, uma corrente de rio que não tinha esse rio no templo antigo. Nesse novo templo, vi uma corrente de água, a qual esse rio ele vai desaguar lá no mar, no mar grande, tá? Uma coisa muito linda. Portões externos, muralha do complexo do templo, pátio do externo, refeitório externo, portões externos, pátio interno e altar e santuário do templo. Então vai ter umas coisas muito lindas. Agora vai estar passando para você conseguir ir entendendo como vai ser a ideia, uma pequena ideia, como será o novo templo do milênio, tá? Aí vai ter o pátio, vai ter os portões de entrada, lá vai ter toda a divisão, tá? do novo templo. Ezequiel viu também uma estrutura maior do que dos templos antigos, tá? A maior do que do templo antigo. Segundo tópico da nossa lição, do segundo ponto, uma dispensação diferente. Olha só, visto que a Bíblia diz que o Senhor estará literalmente nesse novo templo, tudo indica que esse templo será o governo de Cristo na terra, também conhecido como o milênio. Ezequiel capítulo 48, versículo 35, Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 5. Vai estar falando do reinado de Cristo no milênio, tá? Esse reinado de Cristo, e as coisas vai ser muito diferente, as coisas vai ter outro rumo. Essas preocupação, olho grande, inveja, um querendo se dar bem com as coisas, isso tudo vai acabar. Por quê? Vai ser um reinado totalmente diferente. Então, um governo diferente, um templo diferente e a presença de Deus real dentro do templo, a presença de Cristo. Sobre rituais da prática cerimoniais da lei de Moisés que foram cumpridas em Cristo, não terá a mesma finalidade, seja qual for o tipo de sacrifício descrito pelo profeta Ezequiel, não possui o mesmo propósito que a lei de Moisés. Então nós temos que entender, também, como vai falar daqui a pouco, ritual diferente, que foram cumpridos em Cristo, tá? E não terá a mesma finalidade que foi no tipo de sacrifício descrito pelo profeta Ezequiel. Quando o profeta Ezequiel fala de sacrifício, tá? Não é o mesmo sacrifício que teve na época de Moisés, tá? Na lei de Moisés. Não possui o mesmo propósito, mas sim vai ser para memorial, tá? Não vai ser para ter na memória das pessoas, lembrar da trajetória das profecias que foi cumprida, das promessas de Deus que Deus falou para os profetas no passado e agora já foi cumprido. Mas como vai vir novas gerações, no decorrer do milênio, vai vir novas gerações para as pessoas não se perderem, sempre lembrar do que aconteceu anteriormente. Porque decorrer de 1000 anos, se não tiver algumas coisas para lembrança, as pessoas vão acabar ficando no esquecimento do que aconteceu, das promessas que Deus fez para Adão, das promessas que Deus fez para Abraão, e as profecias, as promessas que foi feito na época dos profetas, né? Então, para entender as promessas, o sacrifício vai continuar, mas não é sacrifício como foi feito no passado, para perdão de pecado, tal. Não, vai ser um sacrifício memorial. Terceiro tópico desse segundo ponto, um ritual diferente. Olha, eu queria chegar muito aqui, um ritual diferente. Bom, no novo templo não haverá a Arca da Aliança. Lembra que eu falei lá no início? Nesse novo templo não haverá a Arca da Aliança. Mas por que, presbítero Arilton Alves, que não vai precisar ter a Arca da Aliança? Pois ela representava a presença entre o povo. Levítico 16, versículo 2. Nesse templo, Deus, Filho, estará
literalmente presente em Jerusalém. Então a Arca da Aliança, no passado, ela representava a presença de Deus. Agora não é mais necessário na Arca da Aliança. Por quê? Deus vai estar literalmente, com teu filho, estará literalmente presente em Jerusalém. Ezequiel capítulo 48, versículo 35, confira lá. Parte B. A presença real do Messias nesse tempo fará ocorrer grandes mudanças em toda a área da terra. Então haverá uma grande mudança, tá? Sobre a face da terra. Muitas coisas vai ser diferente de todo o reinado do homem. Por quê? O homem fraquejou, o homem errou na caminhada, o homem quis levar vantagem nos seus reinados, nos seus governos, sempre alguns quis levar vantagem, sempre alguém quis se dar de bem. Então, acabou fraquejando no decorrer do seu governo. Mas no governo de Jesus Cristo não vai ter fracasso. Por isso vai ter muitas mudanças, as coisas vão ser diferentes, não vai ser como no passado, certo? Porque o Senhor já cumpriu toda a sua parte e agora o povo de Israel vai entender que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Salvador, esteve com eles e eles não entenderam no passado, mas vai estar entendendo agora no milênio. Quarto tópico, nós finalizar o segundo ponto. O tópico como explicar o sacrifício do milênio. Visto que a lei serviu de aio para revelar Cristo, o sacrifício do novo tempo poderão apenas servir de memorial do sacrifício perfeito de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 10 a 12. Acabei de explicar, tá? Como explicar o sacrifício do milênio. Então, o sacrifício que vai ser feito no milênio, por quê? No pátio não vai ter os utensílios. Dentro do templo não vai ter os utensílios. Não vai ter a Arca da Aliança, não vai ter a mesa, tal. Não vai ter aqueles utensílios. Mas no pátio vai ter a área do sacrifício. Aí você, mas para que ter esse sacrifício se Jesus Cristo já foi sacrificado? Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário, então não precisa mais. Não, é para ficar no memorial do povo. Amém? Assim como a ceia será celebrada no reino de Deus como um memorial, Marcos capítulo 14, versículo 25, os sacrifícios do milênio serão para lembrar e tornar conhecido a obra do Messias que estará presente no mundo. Ezequiel 43, versículo 7. No milênio precisa ficar, tá? O sacrifício ali vai continuar para as pessoas entender o sacrifício que foi feito pelo Messias no passado e a qual o povo se rejeitou. Né? O que Jesus fez, todo o sacrifício pelo povo e foi rejeitado. Mas então para ficar na memória do sacrifício de Jesus. Visão geral do segundo ponto fala assim: no novo templo não haverá Arca da Aliança, seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensão. Amém? Então está bem explicadinho esse segundo ponto. Então vamos pular para o nosso terceiro ponto, que vai falar a santidade e a glória. Você que está gostando da nossa lição, fica até esse finalzinho aqui. Esse finalzinho tem uma coisa importante para nós falar. E você que não é inscrito, inscreva no nosso canal, seja um ouvinte. Quero dizer para os irmãos que, além de nós estar fazendo sempre a aplicação da aula da Escola Bíblica Dominical nas igrejas e também aqui no canal do YouTube, nós também sempre ministramos a palavra e evangelizamos, fazemos evangelismo. E eu tive presente agora, no dia 3, né, 2, 3 e 4. Dia 2, 3 e 4, eu estive no sertão da Bahia, na Lapa, no interior ali da Lapa, a qual nós fomos numa caravana e foi benção, graças a Deus, foi uma experiência muito boa. Eu estive ali em Lagoas d'Anta, pregando ali num trabalho de cura e libertação, a qual o Senhor curou, a qual o Senhor libertou, e ali 3 almas se renderam aos pés do Senhor. Tivemos também em Muquém, com o presbítero Kenneth pregando lá também, qual teve 2 almas se rendendo aos pés do Senhor. E nós tivemos também evangelizando nas casas, a qual nós oramos por algumas pessoas nas casas, naquele lugar. Tivemos também no centro de tratamento de água lá em Garapa, tá? Onde é o missionário, o pastor Daniel com a sua família, né? O presbítero Dani Rose, fazendo um lindo trabalho ali naquela região.
e nós tivemos ali, ele mostrando para nós um lugar que não tinha água, os gados morriam de sede, tá? Tem um lugar lá chamado até Poço do Urubu, porque tinha um poço, quando na época da seca, secava, os boi iam lá beber água e os urubu vinham e comiam os seus animais. Hoje tem água no lugar, para a glória de Deus, chegou água, tá naquele lugar. Tem um poço na igreja de Garapa, e a água é tratada, que lá é uma água salgada, a água é tratada e ela fica uma água mineral, uma água pronta para consumo, para beber. E os animais, o povo leva os animais, achei interessante que o povo leva os animais até esse lugar também para beber água na época da seca. Lá não, a água nunca acaba, a água o ano todo tem água. Quando algumas fazendas não tem água, a igreja de Garapa tem água o ano todo. Também fizemos tive o privilégio de pela primeira vez, na segunda cavalgada também, tá? Cavalgada para Cristo. Quem não entende, eu vou falar para você, a cavalgada é uma estratégia que o presbítero missionário Danny Rose Deus deu uma ideia interessante, importante, para evangelizar através dessa cavalgada. Através dessa cavalgada, começou a primeira, teve bem poucas pessoas. Nessa segunda agora, teve aproximadamente 500 pessoas ou mais nessa cavalgada. E através disso aí está conseguindo trazer muitas pessoas que viviam no vício da cachaça, fazia cavalgada bebendo o dia todo, agora está conseguindo trazer para a igreja. Então, foi um aprendizado muito bom que eu tive naquele lugar. Tá? Deus guardou nossa ida, guardou nossa volta. E foi muito bom, foi lindo. Tá? E pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, e o Senhor salvou 6 almas ali, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pastor Darcy Timóteo pregou no final da cavalgada, tá? Foi uma benção, pessoas receberam oração e Deus abençoou. Tivemos um lindo almoço lá também. Quero agradecer a todos que estavam envolvidos nesse trabalho. Que Deus abençoe a todos, tantos que foram na caravana e também todos os irmãos daí da Lapa. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Voltando para a nossa aula, terceiro ponto, a santidade e a glória. Nunca foi a vontade de Deus, irmãos, nunca foi a vontade de Deus se ausentar do seu povo. Quero dizer também, colocando uma aplicação aqui, nunca foi a vontade de Deus a presença dele sair da sua vida. Nunca foi a vontade de Deus a presença dele sair de alguém da tua família, do teu filho, do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, de alguém da tua família. Nunca foi a vontade de Deus. É a própria pessoa que, às vezes, se ausenta de Deus e faz com que a presença de Deus saia. A presença de Deus, quando Ezequiel teve aquela visão lá no capítulo 8, o povo foi culpado de sair a presença de Deus ali. Então a presença de Deus, quando sai, não precisa querer culpar o pastor, culpar a tua mãe, teu pai, teu irmão, alguém próximo de você. Se culpa você mesmo. Mas só que as pessoas carregam isso aí desde Adão. Adão, quando errou, quis culpar alguém. E assim acontece geralmente também nas igrejas. Quando alguém erra e perde essa presença de Deus, quer às vezes apontar para alguém que perdeu. Mas o culpado é nós mesmos. Se nós perder a presença de Deus, o culpado é nós mesmos. Então, o culpado de sair a presença do templo, de sair de Israel, foi o próprio povo de Israel. Amém? E aí, por que Deus tirou, saiu essa presença de Deus no meio do povo? Seu povo, ele só se retirou porque o povo se prostituiu. Parte B. Depois da Convenção Nacional de Israel, Ezequiel 37:14, o Messias estará presente, literalmente, em Jerusalém. E a glória de Deus encherá novamente toda a casa, como nos dias de Moisés e Salomão. Segundo ponto, a identidade do guia celestial. A profecia de Ezequiel diz que viu um homem, e isso significa que aparecia do ser e era de um homem. Aparência-se de um homem, mas um ser celestial. Como esse ser falou na primeira pessoa, diz que o trono era seu, que ele habitaria entre os seus filhos. Isso indica que é uma teofonia ou uma aparição do próprio Deus. Então, quando Ezequiel teve essa visão, Ezequiel viu um homem. Isso significa que a aparência e o ser de um homem é o próprio Deus, porque ele fala aqui que habitaria entre os seus filhos. Na primeira pessoa diz que o trono era seu. O trono, o próprio Deus falou, ei, o trono é meu, e eu habitarei entre os meus filhos, habitarei entre o meu povo. Então, o próprio Deus, Ezequiel 43, versículo 7, que o próprio Deus
mostrando para Ezequiel, ei, eu estarei no meu povo, e o trono não será o trono do rei Davi, rei Salomão, rei Josias e tal. Não, o trono será meu. Eu estarei reinando sobre esse povo. Terceiro ponto, a santidade para sempre. Já finalizando nossa lição, a presença do Messias em Jerusalém trará para sempre a santidade e nunca mais as coisas impuras entrarão na cidade. Glória a Deus. Isaías 52, 1. As coisas impuras nunca mais entrará na cidade. Por quê? Agora quem está no controle, quem está no reinado, não é o homem, porque o homem é falho. Vai estar o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Parte B, a santidade será tão marcante e real que o Senhor diz que somente ele será a lei da casa. Então quem será a lei da casa é o próprio Jesus e acabou. Não tem interferência de outro reinado, não tem interferência de pessoas querer corrupto, não tem interferência de pessoa mentirosa, não tem interferência de pessoa idólatra, não tem interferência de pessoa que vive na prostituição, na insantidade, pessoas na vida pecaminosa. Não, quem vai estar no reinado é Jesus Cristo, quem está é o próprio Deus que vai estar reinando sobre o povo, e o povo entenderá e obedecerá todo o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Visão geral do terceiro ponto, a glória e a santidade estarão para sempre no novo tempo. Então, a glória estará no milênio para sempre. Conclusão, o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. E é assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou a abominação no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. E o retorno da glória de Deus aconteceu depois da restauração espiritual de Israel, no novo tempo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então, para os irmãos entenderem, a lição 9 fala da guerra de Gog e Magog. A lição 10 fala da restauração espiritual de Israel. E a lição 11 fala do milênio, certo? Hoje, Israel e a maior parte do mundo rejeita o Senhor Jesus. Mas vem o dia onde ele regerá e as nações todas conhecerão a sua glória e majestade. Tem muito, irmão, muito, milhares de pessoas que não conhecem Jesus Cristo, nem nunca viu falar de Jesus. Então depende de mim, depende de você falar de Jesus Cristo. Mas chegará um dia que todos que rejeitaram, o mundo que rejeitou Jesus, verá um dia ele regenerar as nações e todos conhecerão a sua glória, a sua majestade. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Espero que você entendeu essa lição, tá? Ah, presbitarito, mas então, o milênio é para o povo de Israel e a igreja? Jesus vai estar no domínio para Israel, o milênio é para o povo de Israel, e a igreja? A Bíblia fala assim que a igreja estará com Cristo. Corpo transformado, num corpo glorioso, né? Onde não mais se contamina com pecado. Então, a igreja vai estar com Cristo. Nesse reinado, a igreja vai estar junto com Cristo, reinando sobre Israel. Amém? A próxima aula é lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias. Então, não perca essa próxima aula, que vai ser uma aula abençoada também para você entender os últimos dias na vida espiritual, nos últimos dias. Amém? Inscreva no meu canal, dá um joinha aí, dá um like, gostei. Pode comentar também que nós estaremos respondendo. E compartilha, tá? E ativa o sininho para você estar recebendo em primeira mão os nossos vídeos. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, assim querendo Deus.